Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no IArtCast, o podcast de pesquisa do Instituto de Artes da Unicamp. E a nossa convidada de hoje é uma pós-doutoranda do Instituto de Artes, pesquisadora do cinema feminino, Cristina Beskov. Muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Ney, eu que agradeço, é um prazer para mim estar aqui. Olha, vamos começar, né? Achei que você tivesse mais coisas para falar. Não, vamos começar. Eu sempre começo as nossas entrevistas aqui perguntando sobre a trajetória da nossa convidada, né? Porque se hoje você é uma pesquisadora de pós-doutorado aqui do Instituto de Artes, né? Alguma coisa te trouxe até aqui, né? Você tem um caminho. Fala um pouco pra gente sobre a sua trajetória. Tá bom. Começando aonde? Onde você quiser. Bom, eu sou nascida no Rio de Janeiro, de pais gaúchos, mas passei a maior parte da minha vida aqui, em Campinas, inclusive em Barão Geraldo. E atualmente eu moro em São Paulo, há 13 anos. E, bom, vou fazer um resumo da minha formação, então, né, que eu acho que né, vai estar mais vinculado aí com o que a gente vai falar da minha pesquisa. Eu sou formada em jornalismo, eu fiz jornalismo na PUC de Campinas. E ainda na graduação, eu tinha uma proximidade muito grande aqui com a Unicamp. Eu fazia muitas disciplinas aqui como aluna especial. Me envolvi com projeto de extensão aqui e com movimento de extensão também, lá pelos anos 2000. Fui de um projeto aqui de arte e educação, junto a meninas e meninos em situação de rua, durante alguns anos. E meu TCC foi sobre essa temática também. Acabei escrevendo um livro-reportagem sobre essas crianças e adolescentes, né, que viviam nas ruas de Campinas. Acabei fazendo um estágio na TV comunitária, aqui de Campinas, a TV Fênix. Fui um ano estagiária nessa TV. E minha iniciação científica foi sobre a TV comunitária de Campinas, né? Foi um trabalho de entrevistas, também de caráter historiográfico. E daí, assim que eu me formei, eu decidi continuar trabalhando na área de extensão universitária e vim trabalhar aqui na incubadora de cooperativas populares da Unicamp, na área de comunicação e educação popular. Junto aos trabalhadores das cooperativas, fazia registros fotográficos, oficinas também de comunicação, registros também audiovisuais. E tinha também um trabalho, né, contínuo de formação junto a esses trabalhadores e também todo um debate em torno da extensão universitária. E em seguida eu fiz mestrado na USP, em 2005. Na ECA mesmo. Na ECA, em Ciências da Comunicação. E nesse mesmo período, né, isso tem algumas atividades aí que se dão simultaneamente, paralelamente. Nesse mesmo período, eu estava envolvida com um grupo de estudos, em espécie de cineclube aqui de Campinas, chamado CIM, que era o Campinas Imagem em Movimento, que era lá no MIS de Campinas, que ainda não era no Palácio dos Azulejos, era no MAC. Tinha ali, né, uma sala de exibição. E era um grupo de estudos que o Orestes Toledo, que é um historiador. Sim, lá. Orestes do MIS. Do MIS. Ele que era o nosso mestre desse grupo de estudos. Eu falo que o Orestes é meu primeiro mestre de cinema. E a gente fazia estudos temáticos. E esses estudos eram vinculados também a mostras que a gente organizava. Então, a gente fez mostra de cinema marginal, a gente fazia uma espécie de jornalzinho impresso num A3 e distribuía pro público, fazia debate após a exibição, que era um princípio nosso, né? É um princípio do Orestes, sempre fazia debate após a exibição. A gente fez mostra sobre cinema soviético, mostra do mês dos trabalhadores, enfim, a gente... É o estilo MIS, né? Que eles fazem um monte de coisa. Eu fiz muitas... participei de muitos desses debates aí do Orestes. Que legal. Várias vezes. E daí era um grupo, né, que a gente estudava, discutia e organizava essas mostras. E em 2005 eu decido prestar mestrado, né? Eu entrei no mestrado na USP, um mestrado na área de educomunicação. Porque eu me interessava nessa época nessa interface entre comunicação e educação. E acabei pesquisando um projeto de inclusão digital na escola pública, né? Enfim, já faz... Quem te orientou lá? Foi a Brasilina Passarelli. Tá. E daí eu acabei, enfim, analisando um projeto
chamado Tô Ligado, que era vinculado à Escola do Futuro. Enfim, fiz várias constatações desse projeto, né? E avaliando também as limitações, enfim, e as próprias limitações estruturais, né, da escola pública e de envolvimento também dos alunos. Cheguei a fazer até uma pesquisa de campo em 2 escolas porque eu gosto muito também, né, do método, né, de pesquisa de campo então também eu aprofundei esse estudo em algumas escolas, além de uma pesquisa mais quantitativa, né, de dados, assim. Daí, terminado o mestrado, eu fundei uma espécie de produtora independente com amigos aqui de Campinas, chamada Camará, Comunicação e Educação Popular. E a gente trabalhou alguns anos junto a sindicatos aqui de Campinas, e também cobrindo eventos culturais, artísticos. A gente cobria manifestação também, fotografei muita manifestação durante muitos anos. Vocês faziam só a cobertura ou tinha alguma produção, sei lá, documental, alguma coisa de vocês? A gente fazia documentário também, né? O meu primeiro documentário é dessa época, chamado Cobrar, que é sobre a privatização do sistema Telebrás, em especial do CPQD, né? Que era... uma instituição de pesquisa, né? Eu lembro desse momento. Eu tinha alguns amigos que trabalhavam no CPQD, foi um rebu lá quando, né, privatizou. Eu lembro bem desse período aí. E daí eu fiz um documentário, tá na internet, chamado Cobrar, que é sobre esse processo de privatização. Então, é um documentário de entrevistas e arquivos. E daí, na Camará, é isso. A gente, né, fazia tanto projetos... vinculado a sindicatos e também a movimentos sociais e populares, quanto coberturas de eventos, enfim, né, o que precisava também aí pra gente cobrir os gastos, né. Éramos 3 na Camará, eu, o Jefferson Vasques e o Denis Forigo, e tinha uma certa divisão também, né, a gente trabalhava também com formação. Chegamos a dar 2 cursos de documentário para uma ONG aqui de Campinas, que é o Moleca, o Movimento Lésbico de Campinas. Conheço. Que era um ponto de cultura também. Então, o Moleca chamou a gente, né? Nos contratou para dar um curso. Foram 2 semestres, foi muito legal. E também resultou em 2 documentários, junto aos alunos. E nesse mesmo período, a Camará começa a integrar um grupo maior de realizadores independentes para pensar uma mostra no Museu de Imagem do Som de Campinas, que acaba resultando na Mostra Luta. A Mostra Luta, ela foi uma mostra que surgiu para dar visibilidade para os filmes que abordavam as lutas sociais, e que era um dos focos da Camará. E a gente se juntou a outras produtoras independentes dessa época e fizemos a primeira edição da mostra em 2008. E durou muito tempo, né? Não sei se até hoje ela tá, mas ela durou muito tempo. Essa mostra durou 10 anos. Eu fui da organização durante 6 anos, essa mostra. E era uma organização totalmente independente e militante. A gente, enfim, levantava recursos, né? Para conseguir viabilizá-la, trazer convidados, fazer material de divulgação, fazer a curadoria dos filmes. Tinha uma equipe aí de realizadores. E da primeira mostra surge o coletivo de comunicadores populares, em Campinas. E daí para frente, o coletivo que passa a organizar essa mostra. E a gente também tinha uma atuação na cidade, né? E também no estado, assim, de realizadores, né? Junto a movimentos. Então, a gente chegou a fazer filmes de denúncia sobre despejos. O filme que mais circulou na época foi O Massacre de Pinheirinho, A Verdade Não Mora ao Lado, que foi um filme de denúncia para denunciar a violência de Estado, né, no despejo dessa ocupação. Esse vídeo, na época, foi em 2012. Ele teve muita repercussão, ele teve muita visualização para o período, acho que foram 250 mil visualizações. A gente conseguiu traduzir de forma cooperativa para algumas línguas, de forma colaborativa, né? E ele chegou a ser usado numa audiência pública na Alesp para denunciar a violência, né, desse despejo. Foram 3 vídeos que a gente fez sobre o Pinheirinho. E esse coletivo, então, tinha essa atuação de tanto produzir vídeos junto a movimentos, a gente organizava a Mostra Luta,
E integrávamos também alguns espaços políticos, como o conselho editorial de uma revista, da Flasco, que era uma fábrica ocupada, que não existe mais, chamava Atenção. Era um jornal, na verdade, um tabloide, que pautava daí, né, questões ligadas às lutas, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras. E volta e meia a gente também era chamado para oferecer oficinas de formação em comunicação popular. Mas o grande evento mesmo era a Mostra Luta, que dava bastante trabalho. E acabou se tornando um evento político-cultural com o tempo, né? Não só de exibição de filmes. A gente recebia inscrições de várias partes do Brasil. Mas também a gente chegou a organizar exposição de fotografia, exposição de quadrinhos. A gente fazia também apresentações, né? Convidava grupos de teatro, de dança. Enfim, e ela acontecia no Museu da Imagem do Som. O Orestes sempre muito presente nos debates e também apoiando a Mostra Luta. Bem da mostra. Foi uma figura muito fundamental, o Orestes, é sempre bom enfatizar. E a gente fazia muitas mesas de debate também, daí junto aos movimentos, para discutir a comunicação popular como instrumento também, né, das lutas. E eu fiquei 6 anos nessa mostra. E daí, em 2011, eu comecei a pensar, né, sobre o cinema latino-americano. Comecei a ter vontade de voltar para a pesquisa acadêmica, que eu dei um tempinho de alguns anos. E decidi estudar cinema latino-americano. E daí, decidi estudar o Nuevo Cine Latino-Americano, né, que foi um movimento mais importante, né, de articulação política e cultural entre cineastas da América Latina. Essa articulação entre os cinemas novos da América Latina, né, um movimento que tem seu período, assim, de consolidação em 67, num festival no Chile. E daí eu escolho 3 cineastas documentaristas, que era meu maior interesse nesse período, para pensar também como é que se dava as semelhanças e diferenças, né, entre esses documentaristas. Então, o meu doutorado acabou sendo na ECA também, só que daí no programa de meios e processos audiovisuais. No CTR. Orientado pela Marília Franco. Eu fiz mestrado e doutorado lá também, no CTR. Legal. E daí eu estudo no doutorado o Geraldo Sarno, no Brasil, o Raimundo Gleiser, na Argentina, que é um cineasta que foi assassinado pela ditadura militar argentina e é desaparecido político até hoje. E o Santiago Álvares, que é um cineasta cubano, que, enfim, considerado um dos principais documentaristas pós-revolução cubana. E é isso. E já pro meio do doutorado, assim, final do doutorado, eu começo a lançar um olhar sobre as mulheres cineastas. Você defendeu quando, só por curiosidade? Em 2016. 16. Eu entrei em 2012 e defendo em 2016. Faço um doutorado de sanduíche na Argentina. Passo 6 meses lá na Argentina. E daí mais focada, né, nos arquivos e também nas entrevistas. Consigo entrevistar também ao longo da pesquisa alguns cineastas pela América Latina, né? Eu tinha uma bolsa FAPESP que possibilitava essas viagens, então consegui entrevistar cineastas no México, no Uruguai, na Bolívia, no Brasil, em Cuba. Em Cuba eu faço também uma espécie de pesquisa de campo também, né? Nos arquivos da Cinemateca. E daí, no meio do doutorado, eu entrevisto a Dolly Pussi, que é uma cineasta argentina, documentarista. E eu chego nela para entrevistá-la sobre o Raimundo Gleiser, porque ela foi amiga do Raimundo. E daí eu começo a perceber que ela tem muitas histórias desse período e que eu não tinha lido em nenhum lugar. Que ela tinha tido um envolvimento com esse movimento cinematográfico que não estava na historiografia. E eu chego a mudar o rumo da entrevista, né? E perguntar para ela como era ser mulher cineasta nesse período. Mas é isso, eu não consegui aprofundar essas questões, porque meu foco não era esse, né? Naquele momento. Mas no final do doutorado, já com a tese praticamente pronta, eu decido dar continuidade à minha pesquisa. Daí pensando as mulheres cineastas do Novo Cine Latino-Americano.
Só uma questão, você ficou restrita a esse universo do documentário ou você expandiu para o ficcional também? Não, eu fiquei ao universo do documentário, né? Eu chego até a abordar algumas ficções, mas não é o foco da tese, né? A gente tem um trabalho aqui muito legal no Multimeios sobre a Lucrécia Martel, da Natália. Conheço. Eu fui banca desse trabalho, eu gostava muito da Natália. Então, assim, já foi mais por isso a questão se trabalhava com ficcional ou não, né? Tal. Mas então você está no documentário. Estou no documentário. Legal. A Natália é muito querida, a gente fazia parte de um grupo de estudos de cinema latino-americano. Ela uma super produtora, ela produziu uma mostra que eu organizei em São Paulo sobre o Jorge Sanrinês, que eu organizei, né? Fui curadora junto com o Nicolau Bruno. E a Natália foi a produtora. Eu gosto muito dela também. E ela tem um trabalho incrível, né? Sobre a Lucrécia, muito legal. E daí terminei o doutorado, defendi. E daí eu voltei para a vida de realizadora, porque eu sempre tive um pé na realização e um pé na pesquisa, na academia, né? Na área de cinema, eu também sou pesquisadora. Também trabalhei como pesquisadora cinematográfica para documentários e ficções. Então, trabalhei com o Hermano Pena, no filme As Ventos que Virão. Trabalhei com o Renato Sapajós, no filme A Batalha da Maria Antônia. Então, nesses intervalos, né, entre mestrado, depois entre doutorado e pós-doutorado, eu volto pro trabalho de realizadora. E daí, atuando tanto como pesquisadora cinematográfica para filmes. Fiz assistência de direção também para alguns filmes. E daí tem os meus projetos. E os meus projetos eu faço meio que tudo, né? São equipes pequenas, em geral. E daí eu dirijo, faço roteiro, né? Produção também, quando precisa. Então, quando eu defendi doutorado, eu voltei a trabalhar como realizadora. Daí eu dirigi 2 curtas-metragens. Cheguei a integrar a criação de uma agência de videoreportagem chamada Pavio, em São Paulo, também vinculada à cobertura, né, de movimento social, também de violação dos direitos humanos. A gente chegou a atuar, né, eu não fiquei muito tempo nessa agência, porque nesse mesmo período eu entrei como professora substituta na UFSCar. Daí, enfim, fiquei 2 anos lá, como professora de audiovisual, lá no curso de imagem e som. E daí veio a pandemia. Meu contrato termina na pandemia, junto com... quando a pandemia começou, eu estava também começando um outro documentário sobre o maior acervo sobre lutas populares no Brasil, que é o acervo do CPV, que inicialmente é o Centro Pastoral Vergueiro e se torna o Centro de Pesquisa e Documentação Vergueiro. Eu conhecia essa história por conta da Mostra Luta. A gente tinha feito uma exposição desses arquivos na Mostra Luta. E a gente criou uma relação muito próxima. E o CPV decide doar todo o seu arquivo aqui para o AEL da Unicamp, o arquivo Edgar Lainrot. E eles tinham um projeto de finalização da história deles, que eles queriam fazer um vídeo documentário e publicar 2 livros, um projeto de memória, de encerramento, né, institucional da entidade. Né? E me chamaram, me contrataram. Você estava no Centro Cultural Vergueiro? Não. Não, eles tinham uma sede própria no Bexiga. Tá. Era um galpão que já estava em condições muito precárias para armazenar o acervo, né, com bicho, infiltração, mofo. Precisaram bem de doar, né? Eles não tinham mais condição financeira. Né? Eles atendiam pesquisadores, atenderam durante muitos anos, assim, de forma voluntária, eles se dividiam, porque era um acervo que tinha muito vínculo com movimentos também sociais, né? Então, eles queriam muito manter esse caráter. Mas eles não conseguiram mesmo, porque as condições materiais não permitiram e o acervo estava correndo risco. Daí eles decidem doar aqui para o AEL, da Unicamp, que é um dos maiores acervos sobre essa temática, né? Na América do Sul, na América Latina, acredito, né? Sobre as lutas sociais. E ao redor de 1 milhão de itens. Então, é o maior fundo que tem aqui no AEL. E me contratam para fazer esse documentário, que para mim foi uma honra, assim, retratar essa história. É um longa-metragem de entrevistas e arquivos. Então, eu trabalho com personagens e junto com uma historiadora, que faz o trabalho de história oral.
a gente entrevista essas pessoas conjuntamente e daí, na pandemia, enfim, esse processo foi interrompido. Tudo foi interrompido, né? E a gente consegue finalizar esse filme em 2021, final de 2021. A primeira parte da edição foi toda à distância. Eu fiz muitos tratamentos do roteiro e eu ia mandando pro editor. E daí, no final, a gente conseguiu fazer presencial, né? Enfim, com o uso de máscaras e todos aqueles cuidados da pandemia. E daí, tô com esse filme. Eu nunca consegui fazer a finalização de cor e som, que é uma parte aí também que exige um financiamento. Mas o filme tá pronto, né? O corte final dele tá pronto. E cheguei também a trabalhar para a Companhia Antropofágica de Teatro, também para um documentário, para um edital que eles me convidaram. E daí entrei aqui no pós-doutorado da Unicamp. Eu já estava com essa pesquisa há um tempo, de forma meio autônoma, sobre as mulheres cineastas, do jeito que eu conseguia, né, fazer. Então, sempre que eu continuei indo para congresso, apresentando trabalhos, e sempre que eu conseguia, eu ia para algum arquivo ou outro, e comecei a levantar meio que por conta os arquivos dessas cineastas, em especial da Dolly Pucci, que é essa argentina que eu entrevistei. Eu nunca consegui realizar novamente uma entrevista com ela, infelizmente ela faleceu em 2022. E o pós-doutorado, que eu tô agora, essa pesquisa que eu tô realizando nesse momento, aqui no Instituto de Artes, é sobre as documentaristas do Nuevo Cine, mas com um foco na Dolly Pucci, né? Eu tô agora com bastante material sobre ela. Ela chegou a integrar a Caravana Farcas aqui no Brasil também, como fotógrafa still, porque o marido dela, o Edgardo Paeiro, era produtor executivo da Caravana Farcas, né? Foi um grupo de brasileiros, um grupo de argentinos que veio para o Brasil para integrar esse projeto. Então, ela também tem uma história com o Brasil, né? Nos anos 60. E é isso, estou como professora também, nesse momento, né? Da mediologia. E, de certa forma, é um retorno também, né? Para esse lugar que tanto me formou, né? Em vários sentidos, né? Onde eu cresci parte da minha vida. Sim. É muito legal, né? Que você tem, assim, uma coisa que eu acho muito importante, que é você é uma pesquisadora acadêmica, mas tem uma produção, né? Também tua, né? Então, eu acho isso muito importante, porque você não fica, assim, um pesquisador de escritório, de biblioteca, né? Que só olha para os outros, né? Você pode olhar para si mesma também, né? Mas fala um pouco sobre esse conteúdo mesmo que você acabou descobrindo, né? O cinema documental feminino na América Latina. O que você tem a dizer, né? Que você avançou até agora na pesquisa? Quais são as características dele? O que você acha mais significativo? Então, o Nuevo Cine latino-americano teve algumas documentaristas, né? Algumas com maior projeção que outras. A Sara Gomes é uma documentarista cubana, que ela teve uma certa... Atualmente ela está sendo, né, até que bastante pesquisada. A Marta Rodrigues, uma documentarista colombiana, que tem um trabalho também muito focado também para as denúncias, né, de questões sociais lá na Colômbia. E a Dolly Pucci, essa cineasta que eu estou estudando atualmente, que também foi documentarista, é o foco da minha pesquisa, né? Então, os arquivos que eu estou levantando nesse momento são relacionados a ela, praticamente, basicamente, mas claro que, enfim, sempre que eu vou encontrando outros materiais, eu vou também, né? Eu estou com uma quantidade bem grande de arquivos agora, que eu estou precisando organizar, sistematizar e escrever, né, sobre esses achados. Mas a Dolly Pucci, ela foi aluna da Escola Documental de Santa Fé, que foi a primeira escola de documentários da América Latina, na cidade de Santa Fé, na Argentina. E ela se formou nessa escola, que era foi uma escola muito famosa por conta do Fernando Birri, né, o cineasta Fernando Birri. E o Edgardo Paeiro também, o companheiro dela, também se formou nessa escola. E daí, nesse período, ela produziu alguns documentários, ela dirigiu alguns documentários, mas esses documentários não passaram pela minha pesquisa de doutorado, né? Então, agora eu tô nesse momento de um pouco fazer uma espécie de inventário, assim, né, da documentação relacionado à produção fílmica dela.
E também a trajetória dela cinematográfica, né? Como documentarista e também professora. Ela acabou, ao longo da vida, também sendo produtora em alguns filmes, né? Tipo, argentinos. E daí acabou também seguindo a carreira docente de professora. Esse material, os filmes dela, você encontra? São disponíveis ou não? É difícil? Estão na internet, né? Então, a qualidade da digitalização que não está muito boa, né? O ideal seria fazer uma restauração. Você acha que muita coisa foi digitalizada de VHS, né? Aí você fica com a resolução de VHS, né? Tem muito na internet. Eu não sei o caso dela, mas... Eram filmes em película, né? Eu não sei como que foi feita a digitalização desses filmes. Porque estou dizendo, muitas vezes esses filmes foram digitalizados. Não sei o dela, estou falando genericamente, né? Tem muitos filmes que foram digitalizados para VHS, primeiramente. Digitalizados não, transcritos da película para o VHS, que foi primeira mídia disponível domesticamente, e quando vem a digitalização, eles acabam sendo digitalizados do VHS, não da película, entendeu? Então, às vezes, você encontra filmes assim que realmente a qualidade é bem... Mas para conhecer é importante, né? Tá disponível. Lambre Oculta é o primeiro filme dela, que é sobre desnutrição infantil, lá em Santa Fé. Pescadores é o segundo curta dela, também está disponível no YouTube, esse sobre a condição dos trabalhadores da pesca. E são 2 filmes que ela faz na escola de Santa Fé, né? E daí, enfim, a Argentina é entrecortada por alguns golpes militares nesse período, né? Todos nós. Toda a América Latina. E isso, enfim, interferiu, né, na produção de todos esses realizadores que eu pesquiso, que muitos deles, né, eram realizadores políticos, né, que tinham, né, envolvimento político e que faziam filmes também. Muitos deles faziam filmes militantes, né, engajados, combativos. Então, ela chega a produzir um filme até sobre um operativo Stanislau Lopes, que era sobre uma ação de uma organização peronista. E esse filme fica desaparecido durante muito tempo, e há pouco tempo ele foi resgatado. Então, é um filme que eu também estou me debruçando só agora. E levantando informações sobre ele, como ele foi produzido também. Você vai ser uma das primeiras a falar sobre ele, porque se ele estava perdido, né? Na Argentina já tem artigos sobre ele, né? Mas realmente não tem muito material escrito. Então, eu estou me debruçando agora sobre isso. Essa reconstituição mesmo. Essa criação desse inventário, digamos assim, documental e também dessa trajetória cinematográfica da Dolly Pussy. Olha, tem uma coisa interessante no teu trabalho que eu acho que vale a pena a gente tocar, né? Que é assim, você trabalhou no teu doutorado com os cineastas, os documentaristas homens, né? E você agora está trabalhando com as documentaristas mulheres, né? E, assim, pelo que você falou na hora que você estava falando da Pussy, da tua entrevista e tudo mais, né? Você falou uma coisa muito interessante, que assim, você não conhecia ela, né? Você conhecia ele, né? Que era o marido dela. E assim, bom, isso é um fenômeno que ocorre em todos os campos, né? Assim, as mulheres são menos relatadas, menos estudadas, né? Acabam com isso ocupando uma posição diferente da dos homens, né? Mas isso é um recorte, né, histórico, né? É aquela coisa do Carlo Ginzburg, da microhistória, né? Que assim, é o historiador que faz o recorte e elege o que é centro, o que é periferia da história, né? E, assim, pelo que você falou, né, esse fenômeno acontece aí também. É verdade? É assim também? Sim, com certeza. Tem um apagamento da história dessas mulheres, né? A gente diria uma invisibilização também dessa história. E que de uns 10, 15 anos para cá, né? Está sendo resgatado, eu diria, né, por muitas pesquisadoras em especial, né, mais pesquisadoras mulheres que estão fazendo esse trabalho de pesquisa, de buscar essas histórias. Então, a Dolly Pussy é uma dessas histórias, mas tem histórias no mundo inteiro, né? Sim. E não só nessa área, como eu falei, é um fenômeno da nossa cultura, né? Então... E daí essas pesquisas são no sentido tanto de suprir, né, essas lacunas, porque daí acabaram se construindo lacunas mesmo, né, historiográficas,
dessas mulheres que fizeram parte dessa história, mas que elas não estão, né, na historiografia. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito, mas também de refletir sobre essas camadas, essas diversas camadas, né, que ocasionaram esses apagamentos, né? É importante não só, né, cobrir essas lacunas, suprir essas lacunas, mas também refletir o porquê desses apagamentos, levantar o debate, né? Exatamente, né? Que são apagamentos ligados a vários marcadores sociais, né? Não só marcadores de gênero, mas étnico-raciais, marcadores também de classe. Então, é importante que, né, também, né, que a gente não, né, também, né, reflita sobre o porquê desses apagamentos, né? E o que fazer com esses apagamentos, né? O que eles nos dizem historicamente, né? Em termos de linguagem, cinegrafia, olhar, né? Você sente alguma diferença, né? Que você possa caracterizar entre essa produção masculina e a produção feminina num mesmo território e tal? É interessante essa pergunta, porque me fizeram uma vez até num colóquio. Eu participo já há mais de 10 anos de um colóquio chamado Colóquio de Cinema e Arte da América Latina, que agora eu estive até na 11ª edição lá em Belo Horizonte. E num desses colóquios me perguntaram isso, se eu consigo perceber, de alguma forma, um olhar né, que possa ser relacionado, né, ao gênero. Mas o que eu consigo trazer são temáticas, talvez, que as mulheres né, que são trazidas por essas cineastas e que eu não percebo tanto nos cineastas homens, né? Então, a Dolly Pussy, né, o primeiro filme dela é sobre desnutrição infantil, né? Eu acabei de apresentar um trabalho, que é um filme que, apesar de não fazer o debate de gênero, da divisão sexual do trabalho, é um filme marcado por esse recorte, né? Porque são mulheres que levam seus filhos doentes para o hospital, crianças desnutridas. As enfermeiras, majoritariamente mulheres, são as que cuidam dessas crianças. E então, eu fiz uma análise até agora para esse congresso em Belo Horizonte, pensando esses recortes, né, da divisão sexual do trabalho no filme. Mas a Dolly Pussy não era uma cineasta, né, feminista. A gente não poderia dizer que ela era uma cineasta feminista, era uma cineasta que era muito envolvida com o movimento político de esquerda. Ela mesma fala isso, né? Quando eu pergunto como era ser mulher nesse período. Ela fala que não era uma questão nessa época, né? E que a preocupação era a luta de classes, né? Enfim, o olhar era outro. Né? Enfim, né? Todas as lutas em torno também, né? Da Guerra Fria, né? As lutas contra as ditaduras, né? Latino-americanas e... Então, ela fez um olhar um pouco, né, para o passado, daí pensando, né, que realmente existiam essas questões na época. Mas o foco não estava nela. Mas o foco não estava aí. E a partir dos anos 70 começam a surgir, né, mais fortemente grupos de cineastas mulheres na América Latina, né, e também em outros países, né. A própria Helena Solberg, que é uma documentarista argentina, desculpa, com a Dolly Pussy na cabeça. A própria Helena Solberg, que é uma documentarista brasileira, né, uma das poucas cineastas do cinema novo brasileiro, ela integrou um grupo de mulheres cineastas nos Estados Unidos, que ela morou, né, muito tempo da vida dela lá nos Estados Unidos. Nos anos 70, ela se envolveu nesse grupo de mulheres cineastas e fez uma trilogia de filmes feministas, a gente chama de trilogia feminista. Então, nos anos 70, começam a surgir esses filmes dirigidos por mulheres, e alguns deles, né, a gente poderia dizer que são filmes feministas, né? E que daí estão também acompanhando aí uma onda também, né, de mobilizações feministas, né? Em 75 tem, né, é declarado, né, pela ONU, primeiro Ano da Mulher, enfim, né, tem todo o debate em torno dessas questões também. Então, os anos 70 é um divisor de águas nesse sentido, né, para se pensar essa cinematografia de mulheres. É a sociedade como um todo, né, que na verdade a cinematografia ela reflete algo que está na cultura em transformação, né, tal. E a Dolly Pussy, Dolly, né? Dolly Pussy, ela tem razão no que ela falou para você. E assim, eu acho perceptível isso. Eu vivi um pedaço desse período, né? Eu passei minha infância nos anos 70, né? E parte da adolescência, né? Também, fim dos anos 70, 80. E
de fato, o que havia no período do governo militar era assim, havia um mascaramento dessas questões, porque assim, o foco, como ela falou, né, era a liberdade, né, a igualdade, vencer, né, a ditadura, né, então, e isso gerava uma ilusão de igualdade mesmo, porque o foco de todos era o mesmo, e essas outras questões acabaram ficando mascaradas por muito tempo, porque elas, assim, é difícil explicar isso, mas parecia, pelo contexto, que elas já estavam resolvidas. Você está entendendo? Naquele contexto, né, parecia que não havia machismo, que não havia racismo, que não havia homofobia, né, porque estavam todos muito unidos em torno de uma única coisa. Então dava a impressão, então tudo estava mascarado. E no momento que isso é superado, que afloram essas questões todas, né? Então, é interessante o comentário dela. Eu acho que tem muito a ver. O que eu estou falando não é estudado, é intuitivo, assim, é pela minha experiência. Mas parece mesmo que, assim, essas questões não afloravam na época. Eu acho que sim. Ainda mais nas organizações de esquerda, né? Não era o foco, né? Mas aí eu te digo também, como quem pisou lá, as organizações de esquerda eram muito machistas. Sim, com certeza, com certeza. Eram muito machistas. Esse debate é recente, né, nas organizações de esquerda, né? Eram mesmo. Nesse período, né, quando a gente pensa em lideranças, né, eram majoritariamente masculinas, né? Totalmente. Homens, né? Totalmente. Muito bem. E eu queria pegar um outro aspecto, né, pela tua vivência, né? Você começou a fazer produção de audiovisual já no digital, né? Você não trabalhou com analógico, né? Ou chegou a trabalhar? É uma curiosidade. Então, na TV Fênix era analógico, mas super VHS, né? Ah, tá. Analógico já eletrônico. Analógico eletrônico. Então, não é película, Sim. Mas eu lembro até hoje que na mesa de edição, né? Não era digital, né? Era aquela... Era linear. Era edição linear. Então, é isso. Eu peguei, né? Não, é porque eu vou te fazer uma pergunta que eu acho assim, que eu acho importante no contexto histórico, né? Que a gente vive uma espécie de paradoxo, assim, né? Que no período analógico, a concentração de poder, né, no audiovisual era muito grande, porque custava muito caro. Então, você sempre dependia de um financiamento muito alto, né? Para fazer uma produção de audiovisual. E a digitalização, ela trouxe isso para o nível doméstico. Hoje em dia, claro que fazer uma boa produção você precisa de dinheiro também, é óbvio, você tem que pagar os profissionais e tudo mais. Mas como recurso técnico, você pode fazer domesticamente uma produção audiovisual. Né? Com celular, editando no teu computador, você consegue fazer, né? Então, assim, em princípio, né, isso permite uma democratização da produção audiovisual. A ferramenta está ao alcance de muito mais gente do que estava no passado, certo? Porém, ainda existe uma concentração de poder muito grande ainda, né? Queria que você que tem uma carreira que foi toda envolvida com movimentos sociais, uma certa militância, como é que você vê esse paradoxo, essa questão da democratização ou não do audiovisual? É legal você perguntar isso, porque quando eu estava num coletivo de comunicadores populares, a gente tinha uma militância também nessa área, junto a outros coletivos de São Paulo, né? O coletivo de vídeo popular, o Intervozes, que era um coletivo que, enfim, tem uma atuação, né? Na época tinha uma atuação muito forte, né? Nessa área da democratização das comunicações, né? E eu lembro que uma pauta muito grande do movimento nessa época foi a TV digital. Que se tinha uma proposta de TV digital mais comercial, né? E uma TV digital que seria mais democrática. E se optou por esse modelo mais comercial, né? Mas sim, né? O digital, ele possibilita essa popularização, né? Do meio de produção, digamos assim, né? Mesmo que seja de baixa qualidade. Mas a circulação, né? E a distribuição ainda é muito restrita, né? Massiva, em especial, né? Isso ainda está muito concentrado, né?
nesses grandes conglomerados de comunicação. Então, isso ainda não mudou, né? Claro que a internet, ela ampliou muito essa possibilidade, mas ainda tem muito, né, para se avançar nesse sentido, né? Uhum. De pensar outras regulamentações, né? E essa luta passa pela... Né, não é uma luta só institucional, né? Mas é uma luta também de pensar a distribuição, né, desses meios mesmo, né, de produção e também de circulação, né, de distribuição. Enfim, é uma luta contínua, né? A própria, né, a luta pela cota de tela, né, para os filmes brasileiros no cinema, né? E... A luta eterna. Melhor, uma questão eterna. Sim. É uma questão eterna. Ela tá sempre vai e vem, ganha aqui, perde ali, não sei o quê, né? Porque se for competir só com os, né, grandes filmes, né, comerciais, né? Então, uma luta que envolve, né, vários setores, né, vários âmbitos, né? Sim. Sociais e políticos, né? Com certeza. A gente, uma diferença que eu acho importante é que a gente tem canais hoje, né? Isso mesmo que a gente está fazendo aqui, vai para um canal que poderia ser até individual, da universidade, não é meu, mas é uma coisa que você pode fazer individualmente, criar um canal no YouTube, começar a fazer coisas, né? Então tem esse aspecto. Agora, você tem razão numa coisa, a distribuição, essas coisas chegam, né? Onde tem que chegar, né? Inclusive porque o volume é muito grande. Isso é um grande problema da digitalização, é o volume de informação, né? Porque a gente não dá conta do volume, né? Ele é muito maior que a gente. Então, a gente tem que aprender a filtrar isso e ir atrás do que a gente quer, né? Mas, então, há esse lado que é complexo também. Mas eu acho que tem assim, um espaço diferente, né? Para o realizador, para... Não, com certeza. Ramo, né? Eu acho que, né, a gente tem mais condições de produzir, né? De forma independente e de baixo custo, né? Tipo de... produções de baixo custo, mas é isso, a disseminação ainda, a gente, né, percebe aí a concentração cada vez maior das big techs, né? Então, a gente ainda está, a nossa circulação e distribuição está muito, né, restrita também a essa concentração, né, da comunicação, né, nesses conglomerados, nessas big techs, né, que controlam também, né, a informação, né, que é uma questão atual, né? E nós trabalhamos permanentemente para eles de graça, né? Porque a gente está sempre alimentando, né? Dando a informação, né? Exatamente. Para alimentar os bancos de dados, né? Inteligência artificial. Puxa, olha só, você tirou a próxima pergunta minha. Você antecipou a minha próxima, porque eu ia perguntar isso, né? Outro tema que é muito contemporâneo, né? E muito recente, inclusive, é a inteligência artificial. Eu ia perguntar se você já trabalhou, já pensou, já estudou, sei lá, qualquer coisa. Não, ainda eu preciso me apropriar melhor dessa ferramenta e também desse repertório, assim, de debate, né, teórico, mas é algo que a gente tem que... É um debate que tem que ser feito, né? Porque parece que não tem mais volta, né? Olha, eu acho que tem coisas que são inevitáveis, né? Você pode até falar, não, eu não quero isso, não vou usar, mas o mundo vai usar. O mundo vai sozinho, não depende de você, né? Que nem até hoje conheço uma pessoa que não tem celular. É muito raro isso, mas tem um professor aqui da Unicamp que até hoje não tem celular. Mas assim, ele é uma exceção no mundo, né? Não adianta, o mundo foi adquirindo celular e usando, né? Então, não adianta você lutar contra, você pode não participar, mas você não pode evitar que a coisa vá, né? E realmente nós estamos num momento assim que, primeiro que é muito começo, isso eu acho que é importante a gente ter a noção, né? A gente está no começo do começo. E não só no que diz respeito à inteligência artificial. Eu acho assim, eu sou mais radical nesse sentido. Eu acho que daqui 100 anos, né, um historiador vai olhar para o nosso período e falar assim, olha, dos anos 80 do século XX aos anos 20 do século XXI, o mundo viveu a primeira fase da digitalização. Você está entendendo? Eu acho que a gente está muito no começo de tudo, na verdade, né? A própria digitalização do mundo está muito no começo. Em termos históricos, né? O tempo histórico é muito pouco. E a inteligência artificial é coisa de 2, 3 anos que ela está aqui a público, né? Claro que ela
com tecnologia muito mais antiga, mas que chegou, né, a gente muito recentemente, né? E ela tem gerado muitos debates, né? Assim, tanto de quem faz, por exemplo, no campo da música, né, os produtores estão assim, muito assustados, porque muitas produtoras já não estão contratando mais as produtoras de áudio, né? Produtoras de vídeo não estão contratando produtoras de áudio, porque estão fazendo música por inteligência artificial, entendeu? Então a gente está encontrando já esse tipo de coisa. Eu já tive aqui também, na seleção de pós-graduação, eu tive um projeto que nitidamente era feito por inteligência artificial, né? Inclusive porque aí vem a coisa, né? A inteligência artificial erra, né? Erra. E ela errou muito. ali. E aí ela fez um erro. Eu percebi por várias razões, não foi só por essa, mas tinha uma que era muito descarada. Ela errou meu nome. Ela mistura nomes, inclusive. Não, ela colocou o meu livro com o meu sobrenome e um primeiro nome outro. Entendeu? Então, assim, ela comete esses erros, né? E aí vem questões, assim, interessantes. Por exemplo, na entrevista com a Denise aqui, né? Que, por sinal, já está no ar, viu? A gente foi o primeiro episódio, né? A entrevista com a Denise, ela tem um estudo que eu achei super legal, que é, assim, ver como a inteligência artificial reflete preconceitos da sociedade. Porque ela trabalha com o que ela é alimentada, né? Com os algoritmos, né? Então, ela é alimentada com informação. E aí ela vai buscar essa informação para construir. E se a gente alimenta ela com informações que têm viés, ela vai reproduzir esse viés, né? Teve um caso curioso. Eu tenho uma amiga que é artista visual, e ela tá brincando com a inteligência artificial, né? Estudando, né? Brincando, fazendo coisas. E ela me contou uma coisa muito interessante. Ela chegou e pediu, né, para a inteligência artificial fazer um bar brasileiro. Aí disse que a inteligência fez um bar de shopping, né, assim, meio chique, só com pessoas brancas. Aí ela falou assim, não, eu quero um bar mais popular. Aí ela fez algo parecido, só que na calçada, as mesinhas na calçada e só com pessoas brancas, né? Aí ela falou, não, eu quero um bar de periferia, um bar pobre, né? Assim, não sei como ela descreveu, mas ela deu essa intenção, né? E aí ele fez um bar bem mais simples, né? Só com pessoas brancas. Ela disse que ela só conseguiu ter diversidade, né? Quando ela pediu. Quando eu falei, eu quero um bar com pessoas brancas e negras. Aí veio. Entendeu? Sim. Então, assim, isso é resultado dessa alimentação e de como, né, ela processa o que foi dado a ela, né? Como informação de o que é o mundo, né? O que com o que ela trabalha para criar, para te devolver a informação, né? Sim. Ela trabalha com padrões hegemônicos, né? Então, mas no Brasil, que padrão hegemônico é esse? Que é branco. Nós não somos brancos. Sim. A sociedade não é branca, né? Então... Sim. É um debate a se fazer sobre a IA. Tem várias questões complexas, inclusive ambientais, né? Sim. Porque a energia que precisa os data centers consomem uma energia gigantesca, a água já está tendo consequências ambientais, né? Então, né? Nesse momento, né, de crise climática, enfim. Não, é uma grande questão. E não é só da inteligência artificial, porque o que acontece é o seguinte: nós estamos num processo que a gente está cada vez acumulando mais informação, né? E, de certa forma, grande parte do teu dia é acumulado como informação em algum sistema, por alguma razão, certo? Isso me lembra uma vez um historiador que falou assim, olha, se você não tivesse recorte na história, para você não ter recorte, você teria que ter uma história que tivesse o mesmo tempo do mundo, que relatasse cada segundo em todos os lugares do mundo. Isso é impossível, porque inclusive você não conseguiria ler essa história porque ela ia durar mais que a tua vida. Então, assim, o recorte histórico é necessário para que você selecione a informação que você quer guardar, né? E a gente está indo para uma situação que a gente não está selecionando muita informação. A gente está acumulando. Então, mesmo sem pensar na alimentação da IA, das IAs, né? A gente está guardando um volume de informação absurdo e grande parte dele desnecessário, né?
E tudo isso é o que você falou, aí existem data centers enormes, com consumo de energia, de água, etc, etc. E é algo que eu acho que a humanidade vai ter que repensar, porque em algum momento vai chegar nesse paradoxo do historiador aí. Não há como acumular tudo em todos os momentos, né? É impossível você guardar toda a informação do mundo permanentemente. Não vai caber em lugar nenhum, né? A não ser que a gente transforme a Lua num data center, assim, né? Permanente, né? Tal. Mas... legal, o papo tá muito legal, mas a gente tá caminhando pro final, né? Então, eu queria te perguntar, assim, quais as suas perspectivas agora, né? Você vai concluir o teu pós-doutorado no início do ano que vem, né? E aí, para onde você quer partir? O que você quer fazer? Enfim. Eu quero continuar com essa pesquisa, de qualquer forma, e quero continuar dando aula, né? Eu gosto de dar aula. E tem um projeto também que é vinculado, um projeto de documentário que é vinculado a essa pesquisa, né, do doutorado, do pós-doutorado, que são com os cineastas do novo cine latino-americano, né? Enfim, ao longo do doutorado eu entrevistei alguns desses cineastas, parte deles já faleceu. Isso me dá uma tristeza, porque é um projeto que, né, tá demorando muito para ser concluído, mas é isso, depende, né, de financiamento, né, de conseguir algum edital, mas é um documentário e que eu queria também, enfim, tô pensando aí nesse roteiro, né, mas é um documentário que eu vou fazer uso de arquivos e depoimentos, ainda tá em processo de criação, mas esse é um projeto que eu quero retomar, que tá um pouco parado, por conta aí das aulas, da pesquisa, né? Por enquanto é isso. Muito legal. E eu sempre peço aqui no final, para a nossa convidada dar uma dica para o nosso público, do que você quiser. Um filme, um livro, um álbum de música, ou vários filmes, sei lá, o que você achar legal. Tá, então eu vou indicar... Bom, já que eu falei da Helena Solberg, que é uma cineasta maravilhosa, que eu entrevistei esse ano, né, documentarista. Vou indicar o último filme dela, que é Um Filme para Beatrice. E que é uma espécie de cinebiografia, porque a Helena Solberg, ela tá já com 80 e poucos anos e é diretora desde os anos 60. Então, esse filme, de alguma forma, é um filme que vai para a trajetória dela a partir da pergunta: o que é ser mulher? Que sempre foi uma pergunta que norteou a cinematografia dela. O que é ser mulher, né? O que é ser mulher nos anos 60 e o que é ser mulher atualmente? Então, eu gostei muito desse filme. E também... Repete o título pra gente. Um Filme para Beatrice, né? Um filme para Beatrice. Ela responde a pergunta de uma italiana. Por isso que a Beatrice é essa jornalista italiana. Então, o filme é a resposta para essa jornalista. E também indicar um livro que eu gostei muito de ler e que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que agora, recentemente, né, foi a primeira escritora negra a ingressar na ABL, né, Academia Brasileira de Letras. E que é um filme que é um livro incrível, né, para pensar a diáspora negra no Brasil, né, a história de uma mulher escravizada, né, que passa e que é inspirada na história da Luísa Maim, né, e do Luiz Gama, e um livro incrível e muito forte. De novo, repete o título que é Um Defeito de Cor. Para o pessoal guardar. Um Defeito de Cor, Legal. Muito bom. Olha, foi um prazer ter você aqui, viu? Gostei muito do nosso papo. Espero que seja o primeiro de muitos. Tá? E eu quero agradecer, né? Primeiro a você, a quem está aqui, o nosso público que está nos assistindo, e a toda a equipe aqui que trabalha no IartCast, né? Pessoal do Provicon, que é o nosso setor de comunicação do Estúdio de Artes, e os alunos da disciplina de produção de podcasts do curso de Mediologia, que estão aqui hoje. Tá? Eu não estou vendo... Hoje tem bastante gente. Tem o Nicolas, né? O Vinícius, ali atrás a Carol, o Johan, a Ana, e ali atrás eu não estou vendo. Falem quem está aí para mim.
Bruna e Nathalie, obrigado, gente. Elas estão atrás do monitor, não consegui ver. Mas é isso, gente. Olha, foi um prazer ter vocês aqui em mais um IArtCast. Conto com vocês em nosso próximo episódio, que será daqui 2 semanas. Então, aguardo todos, conto com todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada a todos vocês. E a você em especial, né, pelo convite. Obrigado, querida.